Olá, tudo bem? Que bom que nós podemos mais uma vez, né, conversar e falarmos um pouco mais sobre a teologia, né, a Bíblia e o conteúdo que ela tem, né. Eu quero ler aqui um texto bíblico antes de começar aqui a discorrer. Aqui a Bíblia, né, normal, comum. É um livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Bom, esse é o relato da criação, né? É o primeiro dia, né? Mas você já parou para pensar ou para raciocinar qual é a idade da Terra? Algum dia você já parou? Por quanto tempo será que o planeta existe, né? A gente vê vários cientistas, teóricos, teólogos falando acerca da possível idade do planeta, né? Então hoje eu quero discorrer, no último dia que nós gravamos, né, o último vídeo, a gente falou sobre a teoria da criação, a teoria criacionista. E eu fiquei de discorrer sobre a teoria da evolução ou do acaso, né, que as coisas acontecem por acaso. Então o tema hoje é a idade da Terra, que está exatamente ligado à criação. Acreditar que o universo ele seja bem mais antigo do que a vida em nosso planeta tem a ver com o pensamento bíblico ou tem a ver com o pensamento evolucionista? Você já parou para pensar nisso? O que, é que tem mais evidência? De que tem mais evidência de que a Terra tem. O planeta é pré-existente ao homem, né? Em muitos anos, bilhões, milhões de anos, tem a ver com o criacionismo ou com o evolucionismo. Nós vamos fazer uma abordagem aqui e vamos trazer os dois, as duas teorias, os dois raciocínios, tentar juntar os dois, né? Fazer um paralelo, como é a proposta do canal, é sempre esse, né? É fazer paralelos entre o texto bíblico, entre a questão teológica e a nossa convicção religiosa, que é a nossa regra de fé é a Bíblia, né? Mas, enfim, não esqueça aí, dá um like aí, né? Se inscreve no canal e compartilha aí com os amigos, com os irmãos, né? Que se interessarem também por esses assuntos, né? Quando a gente fala sobre isso, normalmente o que a gente ouve, né? Mas isso não é bíblico. Eu ouvi isso demais. Esse negócio de que a Terra existe não é bíblico. Foi Deus que criou o mundo e criou lá na semana da criação. É absolutamente comum a gente ouvir essas afirmações quando a gente trata de falar da idade da Terra, né? Na minha vida acadêmica, né, e social e profissional, eu já vi muitos bacharéis, teólogos, mestres em ciência, de várias religiões, pastores, né, de várias denominações, de professores, até professores de religiões, afirmando e mantendo a posição que, na minha opinião, recentemente eu cheguei a essa conclusão, é equivocada, né, a esse respeito, né, de que a Terra ela existe a partir do momento da semana da criação. E vou discorrer acerca desse fato, vai ser um pouquinho mais longo, porque esse tema é muito comprido, muito longo, né? De fato, esse assunto causa muita polêmica, né? Muita polêmica quando se trata dele, né? Se nós tivermos como base o texto bíblico, por exemplo, é esse que eu acabei de ler agora, né? Agora há pouco. Se você perguntar, ou se alguém te perguntar, quando Deus criou a água, o que você responderia? Se alguém chegar para você e falar assim, meu amigo, minha amiga, me responda, quando foi que Deus criou a água? O que você responderia? É uma questão um pouco difícil de digerir, né? Um pouco difícil de digerir. Talvez você diria, pela questão do texto bíblico, você diria, no segundo dia, claro. Porque se a gente pega aqui a Bíblia, né? Se a gente pegar a Bíblia aqui e for ler, se você for lá em Gênesis 1, no versículo 6, vai estar aqui, ó. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez a expansão e separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus e
e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então a gente poderia, provavelmente muitos iam dizer, Deus criou a água no segundo dia, porque ele está na semana de criação e fala que separou a água, expansão de água, né, no segundo dia, né. O que de fato teria eu acreditei muito, né, durante muito da minha vida, uma grande parte do tempo também acreditava assim, né. Mas e a sua resposta, qual seria? Qual seria a sua resposta? Você diria o quê? Eu acho que você também falaria o segundo dia, né? No entanto, se nós formos bem atentos à escritura do Gênesis mesmo, nós podemos afirmar que a água foi criada antes da semana da criação. Parece meio estranho, mas sim, né? Porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Está aqui em Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ora, então a água existia antes do primeiro dia. Segundo o relato bíblico, né? Antes de Deus chamar a luz à existência aqui nesse planeta, ele primeiro estava aqui, porque Deus está em todos os lugares, pairando sobre a face das águas, não é isso? E a terra é pré-existente também, porque a terra, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, né? Se nós tomarmos por base o que nós aprendemos sobre a origem da terra lá na nossa infância, essa afirmação parece ridícula, né? Que eu falei agora, tá louco, pô. Na infância, na nossa primeira infância, a gente é ensinado por nossos pais cristãos, né? Que Deus criou o mundo, tal, teve a semana da criação, né? Mas quando eu me fiz a primeira vez esse questionamento acerca da preexistência da água, da terra, né? Isso foi porque eu fui confrontado por um jovem, né? Numa conversa normal, até meio corriqueira. O jovem me fez essa pergunta: quando foi que Deus criou a água, afinal? E eu fiquei desconcertado, né? Porque era constrangedor para mim, já adulto, e eu sou um estudioso da Bíblia já há muitos anos, assumir que a matéria existia antes da semana da criação. Até porque isso me soava meio que flertando, meio que querendo me adequar à teoria do quê? Do evolucionismo. A teoria do acaso, né? Que o universo se organizou por conta dele, bilhões de anos, né? Isso foi bem constrangedor para mim, né? E eu não tinha disposição racional de considerar essa posição como verdadeira, de que havia uma evolução, né? Uma evolução física ou química, como se prega aí, né? Mas aquele jovem, com a sua indagação, me fez raciocinar e me perturbou bastante, muito. Então eu busquei estudar melhor o assunto e aprofundar e considerar uma outra possibilidade que não aquela que eu tinha aprendido na infância. Mas eu não fugi do texto bíblico, que é a minha regra de fé, que é a fonte de todo conhecimento e de toda, na minha opinião, de toda sabedoria, né? Que é Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, né? Se você observar lá o texto de Gênesis 1, versículo 2, o que ele diz lá? Afirma: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então isso dá a entender que antes do primeiro dia da criação havia água. Portanto, o que foi então que Deus criou na semana da criação? Poderia então Deus ter criado o universo antes de formar a Terra? E antes de preencher o planeta com vida? Os seres viventes, as plantas, os animais, o ser humano. Pergunta interessante, né? Muito interessante. E você já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta e qual foi a sua resposta? Porque isso demorou para eu poder fazer. Agora na minha, já adulto, depois de ter feito, eu frequentei academias, universidades, praticamente minha vida inteira. Hoje, agora mesmo, estou fazendo uma pós-graduação pela USP, né? Eu sou sempre estudando, é um hábito que eu tenho, né? Hoje eu estudo por hobby, obviamente. Normalmente, os cristãos que têm a Bíblia como regra de fé, como eu e como você, defendem o relato da criação como um histórico que descreve o que ocorreu numa semana literal, em 7 dias e 24 horas. Aproximadamente aí 6.000, 10.000 anos, né? Tem aí essa divergência entre 6 e 10 mil anos entre os teólogos cristãos e judeus que estudam os escritos bíblicos. Eles admitem aí que a semana da criação ocorreu por volta de 6.000 ou 10.000 anos atrás. Mas para muitos, não apenas a Terra, mas todo o universo foi criado durante aquela semana. Ainda tem essa corrente de pensamento. Essa posição, no entanto, ela enfrenta sérias dificuldades, essa última, quando ela é comparada com a ciência e com a própria Bíblia, né?
essa questão de que o universo todo foi criado na mesma semana, nós acabamos de ver que na semana da criação, antes da semana da criação, segundo o Gênesis, né, já estava lá a água, né, o planeta, as rochas já estavam aqui. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Mas vamos prosseguir no raciocínio, né? E vamos ver o porquê que eu estou afirmando isso aí, né? De que há uma dificuldade, uma tremenda nas pessoas que afirmam que Deus criou o universo todo naquela semana de criação, né? Vamos primeiro para a evidência bíblica, né? Qual é a evidência bíblica? A interpretação de que a vida na Terra foi criada num momento distinto e posterior à criação do universo e do próprio planeta parece estar em harmonia, né, com uma das crenças mais importantes de nós, desses que creem, guardam os mandamentos de Deus e creem em Jesus. Quem tem a Bíblia como regra de fé, né? Essa questão da pré-existência do planeta, da água e do universo, antes do homem ser criado aqui, da vida ser criada aqui, ela está em perfeita harmonia, né? Veja e entenda. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que é uma questão aceita por todos os cristãos. Todos aqueles que têm a Bíblia como fé, como regra, né, de fé, admitem o conflito entre Cristo e Satanás, o grande conflito. E esse embate surgiu aonde? Onde começou esse pega, digamos assim, essa briga, essa luta, essa guerra entre Deus e o Satanás, né? Foi no céu. Lá no Apocalipse capítulo 12 é muito claro, né? E houve guerra no céu, né? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. E foi vencido, e o dragão foi precipitado, foi lançado por terra. Então, a guerra surgiu no céu muito antes da fundação e da criação deste mundo, né? Quando Lúcifer se rebelou com seus anjos contra Deus, aconteceu isso antes da criação do mundo, né? Isso aí não é uma dedução minha, porque eu sou inteligente, não. São vários teólogos de várias denominações afirmam isso. Afirmam que o grande conflito teve a sua moldura, como sua moldura, né? O grande conflito no céu para poder interpretar toda a Escritura. E também a chave hermenêutica para a compreensão de todo o texto bíblico. Não tem nenhuma invenção, não tem nenhuma novidade, né? Como dizia o sábio Salomão, não há nenhuma novidade que ocorra debaixo do sol, ou debaixo do céu. E embora Gênesis tenha um ponto de partida da sua narrativa, a criação da terra e da humanidade fica evidente mais adiante nas Escrituras. Por exemplo, Adão e Eva não foram os primeiros seres criados no universo. A Bíblia não deixa isso muito claro, né? Não foi Adão e Eva os primeiros seres criados no universo. Quer ver um exemplo? Lá em Gênesis, quando há o relato da criação, há também o relato da queda, quando o homem pecou. Quem é que estava lá presente no cenário quando houve a tentação? Satanás. Satanás, por exemplo, é mencionado no relato da tentação, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. E também no Apocalipse 12, 9, né? A antiga serpente, que é chamada Diabo e Satanás. Isso sem que haja qualquer referência da sua origem. Isso quer dizer que ele é o quê? Pré-existente. Ele já existia antes da criação do homem, né? Da terra. Então ele sugeriu exatamente isso, né? Mas não é só. No livro de Ezequiel, ele descreve Satanás no jardim do Éden, como coberto de pedras preciosas. Leia Ezequiel 28, a partir do versículo 13, né? E aquilo é uma profecia da condição do querubim Lúcifer, lá no céu, quando ele ainda era autoridade lá no céu. E o capítulo 14 de Isaías, por sua vez, ele completa esse quadro nos informando que quando Lúcifer rebelou-se contra Deus, já existiam estrelas, já existiam seres, né? Por quê? Porque ele desejava o quê? Ele desejava subir acima das estrelas de Deus. Veja o versículo 13, né? E acima das mais altas nuvens, versículo 14. Esse texto também menciona o monte da congregação, lá no versículo 13, dando a entender o quê? Um local físico onde os seres criados todos, até então, se reuniam, né? Eles se congregavam naquele monte, né? Na Bíblia, a frequente menção aos anjos, por exemplo, e os espíritos caídos, é um lembrete de que não estamos sós na vasta criação. Essas evidências nos indicam que o universo, com seus elementos básicos, e quais são os elementos básicos do universo? O tempo, a matéria, a vida, o espaço, né? Ele já existiu antes da semana da criação, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Muito claro, vários textos falam sobre isso. Por exemplo, o livro de Jó. Já leu o livro de Jó? Leia o livro de Jó. Ele também aponta nessa direção.
Ali, por exemplo, nós encontramos dois textos que claramente sugerem a existência de outros seres criados além de nós. Né? Que vem, em primeiro lugar, ele fala, quando Satanás compareceu perante o Senhor, lá em Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Né? O texto faz referência a outros, o quê? A outros filhos de Deus, dando a entender que o nosso planeta não era o único habitado. Vocês lembram da palavra? Vai lá, quando os filhos de Deus compareceram perante Deus, também veio com eles Satanás. Ou seja, existiam outros filhos, outras pessoas que não eram da terra, porque o homem estava privado do céu depois do pecado. Né? Mas, embora seja possível supor que esses seres vieram a existir depois da criação da terra, Jó 38:4 a 7 mata essa questão. Leia lá. Ele diz, os filhos de Deus cantando, se rejubilando, enquanto Deus lançava os fundamentos da terra. Quer dizer, matou. Quando Deus estava formatando a terra, lançando os fundamentos da terra, os filhos de Deus estavam cantando alegremente. Que filhos de Deus são esses? Não eram os homens, pois se a terra nem criada não estava ainda. Né? Essa passagem ela deixa claro que, ao formatar o planeta Terra, Deus era observado por uma plateia de admiradores. E não eram os homens, né? Quem? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos os seres criados por eles até então, né? Antes da rebelião, antes do querubim se rebelar. Então, crer que todo o universo passou a existir a partir da semana da criação seria desprezar esses textos claros que estão na Escritura, né? Vastos textos. Eu citei aqui apenas alguns, né? Mas tem vários outros textos que deixam isso muito claro, de que a criação não ocorreu da Terra, não foi apenas a partir do momento da criação da Terra que houve a criação do universo. Né? Além do mais, o próprio relato do Gênesis 1, de 1 a 3, deixa claro que quando Deus criou a luz no primeiro dia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a água é pré-existente também. Né? E ali recentemente, eu estava lendo um artigo de um teólogo, o nome do teólogo era William Scher. Ele escreveu, ele comentou, né, na passagem, o documento chama-se Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Ele afirma o seguinte, aspas, o fato de que a Terra inerte se achava em estado aquoso antes do acontecimento da semana da criação. Está nesse documento na página 469. Então veja que esse teólogo afirma que antes da semana da criação, o planeta Terra achava-se num estado aquoso, ou seja, estava coberto de água. Né? E obviamente, abaixo das águas você tinha o quê? Rochas. Né? Outro teólogo também que eu li, fazendo esses estudos, buscando esses conhecimentos, é um moço chamado John Hartley. Ele escreveu e comentou sobre Gênesis, e ele afirma o seguinte, aspas, o padrão repetitivo empregado para cada dia da criação nos mostra que os versos 1 e 2 não fazem parte do primeiro dia da criação. John Hartley afirmou isso. E se você realmente pega essa afirmação desse teólogo, vem aqui no texto bíblico, né? Vem aqui no Gênesis. E você vai ver que cada período é introduzido, lá no, por exemplo, verso 3 e 5 de 1, cada período é introduzido com a seguinte expressão, e disse Deus. Aí depois conclui dizendo, e houve tarde e manhã. Né? Então todo o período da criação, a partir do primeiro dia, ele se disse Deus haja e houve. E viu Deus que era tudo bom, e houve tarde e manhã, primeiro dia. Então esse padrão, né? Segundo o próprio Hartley falou, contudo, você analisa, não precisa ser doutor, nem teólogo para poder analisar. Mas no texto verifique. Esses dois primeiros versos, o Gênesis 1 e 2, ele se distingue dos restantes do relato daquilo que Deus fez no primeiro dia da criação. Porque eles não têm esse período. Eles não dizem que houve tarde de manhã. Né? Sendo assim, embora os eventos ocorridos na semana da criação tenham acontecido, e aí eu vou pegar, eu creio que seja esse relato, porque eu sou adepto da teologia e da arqueologia cristã, né? Judaico-cristã, que a Terra foi criada aí em torno de 6.000 a 10.000 anos atrás. Né? Eu sou mais convicto de que foi há 6.000 anos, porque eu tenho outras informações e outros estudos que ainda não vou afirmar aqui. Né? A Bíblia fornece várias evidências de que o universo, assim como a própria Terra, em seu estado físico, né, é muito mais antigo do que 6 ou 10.000 anos. O planeta é muito mais antigo. Né? Então a ciência está correta, está perfeitamente correta. Eu acredito na ciência. Quando ela diz que a rocha tem, sei lá quantos milhões de anos, eu não sei. Quanto tempo passou entre o Gênesis 1, que diz, no versículo 1 diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ponto.
Quanto tempo passou? Eu não sei, ninguém sabe. Né? E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Quanto tempo ele ficou parando? Não sei. Dizem os cientistas, pela datação de carbono 14, que foram bilhões de anos. Eu não sei. Eu sei que o fato é que quando Deus formata a Terra, entre 6 mil anos, 6 mil anos aproximadamente. Né? Mas o planeta em si e o universo é muito mais antigo. Né? Algumas evidências científicas eu vou abordar. Nós fizemos evidências bíblicas, vamos para a evidência científica. Eu não vou esgotar esse assunto nesse vídeo porque vai ficar muito longo. Já é o segundo vídeo, nós vamos fazer 3 vídeos acerca dessa questão de criação, porque é muito longo de fato, tá bom? Então, quando nós voltamos para a ciência, nós percebemos que a astronomia também aponta para um universo muito mais antigo do que poucos milhares de anos que afirma alguns criacionistas. Ao lermos, por exemplo, sobre as estrelas e as galáxias, né, distantes, somos informados de que elas encontram-se aqui a milhões de anos-luz de nós. E de fato estão, né? Milhões de anos-luz. Esse anos-luz é uma medida popularmente empregada para facilitar a nossa compreensão das vastas distâncias que tem no universo, né? No cosmos, né? Então, o que é um ano-luz? Vou explicar assim rapidinho. Ano-luz equivale a uma distância que a luz de uma estrela percorre por um período de um ano da Terra, né? Então, uns 365 dias daqui da Terra. Então, distância. E qual é essa distância? 9,5 trilhões de quilômetros. Eu não sei nem o que, sinceramente, eu não sei nem o que é trilhão. Eu não consigo nem imaginar o que é trilhão. Mas um ano-luz olha que a luz é rápida, hein? Quando você liga a luz, pá, rapidinho chega. 9,5 trilhões de quilômetros em um ano. Em um ano. Isso significa, por exemplo, que a grande nuvem de Magalhães, que é uma galáxia anã, né, que está bem próxima aqui da gente, e olha só, bem próximos, é a mais próxima. Ela está a nada mais, nada menos, aproximadamente, segundo os cientistas, a 170 mil anos-luz da Terra. Quer dizer, ela está a pelo menos 170 mil anos distante da Terra. Logo, percebe-se que o universo não é jovem do ponto de vista do tempo da Terra, por óbvio, né? Não é jovem mesmo, né? Porque isso é ciência, de fato isso é matemática, não tem como se contestar, né? Podemos afirmar que o relato do Gênesis 1, que trata da ação de Deus na criação da Terra, aconteceu, na verdade, em 2 estágios. Já parou para pensar nisso? Em 2 estágios. O primeiro estágio, Deus cria a matéria. Né? Ele cria a matéria. Então ele cria a rocha, a água, a matéria, né? Os elementos químicos da tabela periódica que nós estudamos lá em química, né? E depois Deus vem, a matéria criada, ele formata e cria a vida, né? Ele cria as condições para a vida e depois a vida, né? Eu já vi argumentos de que Deus poderia ter criado o universo em um tempo recente, mas lhe dado uma aparência de antigo. Seria, por exemplo, eu vi argumento como no caso de Adão e Eva, que foram, apesar de serem recém-criados, eles tinham aparência de adultos, eles não eram aparência de criança, né? Já saíram adultos da mão do Criador. Da mesma forma, eles argumentam, essas pessoas, que o universo poderia ser cronologicamente jovem, porém esteticamente antigo. Mas eu pergunto, qual o problema? Por quê? Qual a razão? Qual a razão de Deus fazer isso? Né? Eu não vejo a razão para isso. E outra coisa, tem alguns problemas com relação a esse raciocínio, de que Deus criou o universo jovem com a aparência de velho. Né? Essa linha de interpretação ela deixa de considerar, por exemplo, que as galáxias, estrelas e nebulosas, que nós observamos aqui, acabamos de falar, né, através de telescópios, da ciência, elas estão constantemente em movimentação e passam por um processo que podem ser acompanhados pelos nossos telescópios, não tem, né? E recentemente um astrólogo americano, mais precisamente em 1987, ele estava observando a grande nuvem de Magalhães quando identificou uma supernova, ou seja, a explosão de uma estrela cuja luminosidade da estrela, quando ela explode, ela ultrapassa o tamanho da galáxia dela. Devido à distância, a luz dessa supernova teria começado a sua jornada há 170 mil anos atrás, sendo capturada por nosso telescópio somente em 1987. Então você veja que nós temos muitos fatos científicos que nos traduzem e nos deixam a evidência de que o planeta Terra e o universo é muito mais antigo do que os poucos 6 mil anos desde a saída do homem do Éden. Né? Eu vou encerrar por hoje e prometo que vou mandar outro vídeo continuando esse assunto. Esse assunto é muito extenso, mas é muito interessante. Tá bom? Espero que você veja esse vídeo e também veja o outro. E eu, seu irmão Heron Feitosa, fico aqui orando por mim e por ti. Tenha um ótimo dia, ok?